Seja bem-vindo a mais um Comissão Executiva. O Ministro das Finanças está em Nova Iorque à procura de investimento norte-americano para Portugal. Mário Centeno sublinha a estabilidade política existente no país. Have high-quality human resources. It's true that the new generation of Portuguese young people is very well talented and educated. A stable political and social environment. Addressing a US audience is also important to stress our strategic location vis-à-vis the Americas in general, being the closest port of entry to Europe. From the government's point of view, US investment is a strategic asset. We highly value it. That's why we provide institutional support for it and we guarantee a stable investment environment in Portugal. O Banco de Portugal voltou a cortar as previsões de crescimento para 2016. O Banco Central prevê agora que a economia portuguesa cresça 1,3% este ano, 0,2 abaixo da previsão feita em março. Os novos números afastam ainda mais o Banco de Portugal das previsões do Governo, que em abril manteve a projeção de crescimento do PIB em 1,8% para este ano. A estimativa faz parte do boletim económico divulgado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal e, a confirmar-se, significa um abrandamento face ao crescimento de 1,5% alcançado em 2015. A justificar a revisão em baixa está uma procura externa mais fraca e preços de petróleo mais elevados. O Banco Central estima agora um peso das exportações de 1,6% em 2016. No final de março, previa que fosse de 2,2%. Quanto às importações, a instituição liderada por Carlos Costa prevê uma desaceleração este ano face a 2015. O Banco de Portugal estima agora que cresçam 2,8%, depois de terem crescido 7,4% no ano passado. Quanto ao investimento, o Banco de Portugal também prevê uma desaceleração. As estimativas apontam para um crescimento este ano de apenas 0,1%, para voltar a acelerar para cima dos 4% em 2017 e 2018. Hoje analisamos a economia portuguesa tendo como referência as projeções do Governo e do Banco de Portugal. Para esta hora de conversa, contamos com João Caiado Guerreiro e Manuel Agria. Sejam bem-vindos. Temos aqui duas opiniões diferentes. Mário Centeno está a tentar vender o país, que está muito bem, socialmente, politicamente, e temos o Banco de Portugal a assumir que as coisas podem não estar tão bem e que poderão vir a haver necessidade de medidas adicionais. Queria saber da vossa parte, Manuel, começo consigo. Muito obrigado. Como é que Bom dia, acha o que é que vai acontecer nos próximos 6 meses? Pois, o que vai acontecer nos próximos 6 meses tem a ver com aquilo que aconteceu nos últimos 6 meses. Ou seja, efetivamente, e conforme aqui já foi repetidamente referido em programas anteriores, Portugal não conseguiu convencer com o seu plano de recuperação e anti-austeridade os seus parceiros, concretamente os credores, não é? E, portanto, é uma situação que talvez seja um bocadinho inédita nos últimos anos, é que realmente quando este governo tomou posse e depois quando aprovou o Orçamento de Estado e fez aquelas suas estimativas a previsões, sinceramente nunca ninguém acreditou muito que aquilo pudesse vir a corresponder à realidade. E, portanto, era expectável que houvesse uma pressão e uma expectativa da parte dos agentes económicos que não fosse propriamente de extensão. Ou seja, o governo continuou a ficar sob escrutínio feroz, diríamos, porque realmente não foi possível vender aquela posição otimista. Agora, o que se pode pôr em cima da mesa é se o benefício da dúvida poderia ou não ter sido concedido, ter havido, digamos, uma atitude um pouco mais favorável, mas realmente isso não se verificou. É claro que todas as instâncias internacionais realmente têm vindo a fazer revisões em baixa, concretamente umas que
invocando a razão de que a conjuntura internacional também não está a ajudar. O preço de petróleo está a subir, enfim, para valores que, aliás, talvez fossem também expectáveis. As agências internacionais apontavam para valores da casa dos $70 por barril no final do ano, está em 52 hoje, enfim. Portanto, eu acho que eram situações que provavelmente o governo poderia ter tido em conta na sua estimativa, nas suas projeções. Tanto quanto me recordo, o valor que está no orçamento, ou que suporta o orçamento, estava na casa dos 40 ou 40 e qualquer coisa dólares por barril, já está acima. Portanto, isso vai ter, obviamente, repercussões na nossa balança externa. Depois, já agora, eu acho que também a aposta no rendimento disponível das famílias na perspectiva do consumo tem sido também uma expectativa que não corresponde à realidade. E até porque, se efetivamente o consumo está a aumentar mais do que aquilo que o Governo até tinha projetado, as instâncias internacionais, e concretamente a OCDE, e o Banco de Portugal também hoje o diz no seu relatório, não é sustentável este crescimento do consumo. E, portanto, não sendo sustentável, um dos pilares da política do Governo pode sofrer algumas perturbações e, portanto, o investimento também não está a corresponder. É claro que eu aí tiro o chapéu a António Costa e à sua equipa, que estão num esforço muito louvável, não é? Tentar vender o país no exterior. Depois de terem estragado a imagem de Portugal no exterior. Pois, mas enfim, isso faz parte da aprendizagem. Talvez, enfim, tivesse havido algum otimismo inicial e agora realmente a situação está bastante mais complicada e isso tem obrigado, enfim, a estas coisas. Já agora, só para deixar aqui uma última ideia. A mim não me preocupa tanto, talvez, enfim, a situação da conjuntura. Já percebemos que a conjuntura está a variar permanentemente e, portanto, é que a competitividade de Portugal está a cair em todos os indicadores que são publicados. O IMD publicou há questão de 8 dias um indicador mais de competitividade em que Portugal desce 3 pontos no ranking. Ora bem, e no fundo são estes indicadores que nos permitem talvez ver um pouco no futuro a situação, ou seja, se a nossa economia precisa, como pão para a boca, de investimento direto externo, como aliás agora a peça mostra quando Mário Centeno, nos Estados Unidos. Ora bem, se realmente as exportações são um dos pilares do crescimento, aquilo que se chama o crescimento virtuoso, não é? Ora bem, se a competitividade do país não está a corresponder, eu acho que dificilmente nós poderemos fugir a essa solução que, enfim, não é nada cara aos partidos de esquerda, que é o de uma manutenção, um reforço da austeridade, porque a receita já se percebeu que, no fundo, é talvez a única solução que está à mão, que é, no fundo, aumentar mais impostos ou criar mais condições para aumentar, digamos, a carga fiscal. Quanto à despesa, não se percebe bem, e, enfim, todas as instâncias internacionais também são muito cáusticas relativamente a estes sinais que a economia portuguesa dá para o exterior, como seja a questão das 35 horas, como seja o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, tudo isso parece que não corresponde, digamos, ao figurino que, numa situação como a atual, o Governo devia ter como paradigma, não é? João, e a sua percepção sobre estas duas opiniões diferentes? Eu creio que o Manel há bocadinho pareceu até ir nessa direção. A questão do curto prazo é menos importante. O problema é que estruturalmente nós desde o início do século, e já lá vão 16 anos, que estamos estagnados. Temos uma estagnação da economia portuguesa. O nosso nível de riqueza é, aliás, 8 ou 10% inferior ao que era no início do século. Portanto, e não temos condições, não temos feito um esforço para resolver esse problema. Os primeiros 10 anos do século foram de grande endividamento, com uma aceleração muito grande a partir de 2007, 2008, com o governo socialista, o segundo governo socialista do Dr. José Sócrates, ou do engenheiro José Sócrates. E depois o Dr. Passos Coelho tentou parar as coisas, houve um esforço de parar, de resolver, de tentar alcançar causas estruturais, com muita oposição
interna, e agora temos o governo do Dr. António Costa, um governo de esquerda, como ele se tem intitulado, que veio fazer algumas reversões, voltou às 35 horas, voltou a haver os feriados, enfim, até há coisas que eu concordo, os feriados, mas podiam ter sido encostados ao fim de semana para reduzir as perdas de produtividade e até era mais agradável para toda a gente, mas não há neste governo vontade de fazer as tais reformas que ainda foram tentadas e algumas feitas no governo anterior. E a economia já começou a dar esses sinais de que há destruição de postos de trabalho. 66 mil nos exatamente, meses. destruição de postos de trabalho muito séria, enquanto nos últimos 2 anos do governo do Dr. Passos Coelho estavam-se a criar postos de trabalho, agora há destruição de postos de trabalho. Há uma vontade de voltar a um passado, não se volta ao passado, quer dizer, a água não corre duas vezes, mesmo a água não corre duas vezes por baixo da ponte, portanto, e há aqui este problema, mas por trás disto tudo, e deste plano conjuntural económico, porque os governos são sempre de conjuntura, têm 4 anos no máximo mandato, não há grande vontade de resolver as coisas, mas por trás disto continua a nossa estagnação secular e as causas da estagnação secular. Se pegarmos nas exportações, por exemplo, com grande sensibilidade, o professor Daniel Bessa dizia que tinha a sensação que até a redução de investimento podia ter a ver com o facto das nossas exportações terem aumentado, em parte, isto é uma das explicações para a redução de investimento nas empresas exportadoras, mas as empresas não estarem a ganhar dinheiro suficiente e, portanto, não investem. Isso é um problema sério, muitas não estão e o que ganham têm que entregar ao Estado grandes quantidades, porque os impostos em Portugal são elevadíssimos. Mas não há vontade de política de resolver essas coisas. Portanto, provavelmente nós vamos continuar assim mais uns tempos e depois ou vamos para outro resgate, ou há para aí um milagre qualquer de começarmos a crescer sem percebermos bem porquê. Porque crescer 1%, crescer 0,5% e andarmos aqui a discutir se vamos crescer 1,6 ou 1,3 ou 1,2 acaba por ser pouco importante, até porque estes dados não são tão rigorosos quanto possam parecer, não é? Então, têm amostras, etc, etc. O que nós precisávamos é estar a crescer 4% e 5% ao ano. Era o que nós precisávamos e era o que seria expectável num país com o nosso grau de desenvolvimento. É o que está a fazer a Irlanda. E, portanto, nós olhamos para isto e dizemos, bom, a economia portuguesa, com este governo, que é um governo menos atento à economia, com mais vontade, escolheu claramente, e eu julgo que isto é uma experiência política nova em Portugal, este governo escolheu claramente um determinado grupo de eleitores para quem vai governar. Ele vai governar para funcionários públicos e para pensionistas e é com isso que espera ganhar votos nas próximas eleições. Não sei se a economia lhe vai dar tempo para isso, não é? Porque há mais 5 ou 6 milhões de portugueses que também trabalham, mas há aqui uma escolha muito clara, quer dizer, não é um governo que queira governar para todos os portugueses, quer governar para determinados grupos. Percebe-se que sim, economicamente se calhar não vai resultar e infelizmente para o governo e para nós todos portugueses pode começar a correr pior mais depressa que o que se supunha. Eu gostava de pegar aqui numa questão que o João levantou e deixe-me fazer aqui, eu agora estou muito virado para esta questão do contraditório, pôr aqui uma questão. Quando o João diz que este governo tem, digamos, um tipo de destinatário, eu pergunto, será que qualquer outro governo, fosse ele qual fosse o do PAF ou fosse este, a situação seria muito diferente? Isto revela, efetivamente, que nós somos claramente uma economia marginal a nível europeu e, portanto, aquilo a que se chama de price takers, não temos nenhum efeito sobre a economia global ou praticamente é irrisório. E eu até estou convicto que provavelmente os indicadores não seriam mais favoráveis se, em vez de termos esta configuração política no poder, ou termos outra qualquer. Porque a economia não se gera por decreto e, portanto, por muita vontade que haja... Mas o governo anterior percebia que a economia não se geria por decreto, este não. Eu acho que realmente há aqui efeitos que são de caráter estrutural e, portanto, não é possível, em curto prazo, inverter situações. A conjuntura realmente inverteu-se, ou pelo menos tem mostrado uma tendência de alguma inversão, mas, independentemente disso, parece-me, contudo, que os pressupostos que têm levado, digamos, a este modelo governativo acabam por
são teoricamente corretos. Quer dizer, se nós analisarmos o ponto de vista da sua modelização, eu até posso dizer que os aceitaria com muita tranquilidade. O problema todo é que depois eles não têm, digamos, estabilizadores automáticos que permitam, porque o Governo se me tem mostrado, e aí sim, eu concordo consigo, com alguma intransigência no aspecto de satisfazer uma certa clientela, não é? E, portanto, não quer, pelo menos, dar sinais de que isso não corresponde totalmente à realidade, não é? Portanto, quando se diz hoje que o Governo é um Governo refém de Catarina Martins e dos sindicatos, é verdade. Eu acho que não tanto pelos indicadores que traduzem essa subserviência, se quisermos, entre aspas, mas sim pelas expectativas que criam nos agentes, não é? E que, portanto, quando se ainda hoje afirmava relativamente à intervenção de Mário Centeno nos Estados Unidos, que é meritória. Acima de tudo é confiança que é preciso, e a confiança não se cria, não se cria por decreto, não é? Mas é difícil criar confiança quando se tem com as reversões dois países a invocarem tratados de proteção de investimento contra Portugal. Os tratados de proteção de investimento são tipicamente invocados contra as repúblicas das bananas, para não estar aqui a nomear nenhuma. E, portanto, quando nós nos pusemos ao nível de uma república das bananas, no caso da TAP, no caso dos transportes públicos, é muito complicado. É muito complicado dizer que estamos a fazer sacrifícios e fazer uma lei que dá 4 feriados, já para não falar no que está a ser feito na educação, que também é visto pelos observadores internacionais. E estes sinais, que são obviamente as cedências que António Costa teve que fazer, se calhar com mais convicção que o que se quer admitir. Eu começo a achar que António Costa é muito mais de esquerda que era um homem que se sentia bem no Bloco de Esquerda e que se sente bem com este governo, que é bom que o Primeiro-Ministro se sinta bem com o governo que tem e com os apoios que tem. Mas a verdade é que em termos de sinais para os investidores estrangeiros que uma parte do Partido Socialista não rejeita, mas que uma boa parte do governo que os apoios do governo rejeitam e que aparentemente uma parte do Partido Socialista agora rejeita, mas o investimento estrangeiro também não vem. E, de facto, o investimento caiu de forma dramática, como lhe dirá qualquer pessoa ligada ao assunto, e isso sente-se nos escritórios de advogados e nas outras empresas todas. E vai continuar, não é? Não se vê que vá recuperar. Mas, João, eu não acho que nós tivemos a falar na semana passada dos 6 meses de governo, onde realmente se falou que o governo estava muito atento às necessidades dos cidadãos e que se nota agora, depois até do Congresso do PS, que António Costa está neste momento a fazer uma viragem, ou seja, uma viragem a pensar na economia. Foram apresentados vários planos, o plano Startup, vai ser apresentado da reabilitação, e temos Mário Centeno que tentar vender, são os políticos há anos que dizem que são as startups que vão melhorar Portugal, mas não fazem nada para melhorar o ambiente empresarial. Isto não se chega a dizer. Não, a minha pergunta é bom. Será que estamos numa viragem de governo? O governo está agora sim a pensar, as exportações estão a cair. As previsões do Banco de Portugal apontam que vão cair, vão ficar 1,6%. Não estamos ainda. O investimento não há, nos últimos 6 meses não há nenhum investimento estrangeiro que esteja a ser anunciado para Portugal. Mas ainda ontem o Ministro da Economia refutava essa, aliás, penso que também porque Pedro Passos Coelho fez uma intervenção um dia qualquer desta semana. Pedro Passos Coelho está a encontrar a maneira de fazer a oposição e está a começar a fazer doer a sério ao governo. Que o investimento direto externo está a diminuir e a cair, e o Ministro da Economia ontem deu alguns exemplos de algumas empresas multinacionais que estão a investir, enfim. Mas quais? A Bosch e mais umas quantas. Sim, mas que já cá estão, não é? Claro, investimentos comprado, não há um investimento novo. Agora, o que é facto é que eu não sei se essa viragem tem que ser mais assertiva. Eu acho que os sinais são demasiado ténues ainda. Porque as startups, como diz o João, isso não é isso que vai salvar o país. Agora, uma das questões, por exemplo, que está subjacente à questão da competitividade, por exemplo, é a morosidade judicial. Portanto, nenhum investidor externo vai investir quando sabe que tem 3, 4 anos de tempo médio para um processo que decorre em tribunais, etc. E a morosidade judicial era uma oportunidade para o Partido Socialista, porque eu admito isto sem problemas nenhum. O Partido Socialista soube sempre tratar melhor da justiça que o Partido Social Democrata.
que, aliás, uma das grandes reformas bem feitas de desburocratização na área da Justiça foi o Dr. António Costa, como Ministro da Justiça, e julgo que depois, já como Primeiro-Ministro, como o José Sócrates, o Sítios, uma série de sistemas, o PS esteve sempre melhor aí. Agora, pode fazer alguma coisa. A reabertura dos tribunais é responder a umas clientelas para abrir uns tribunais para terem 1 ou 2 audiências por ano ou 3, quer dizer, é gastar dinheiros públicos. Ao mesmo tempo, nós vemos a tensão no governo, não é? Voltamos às 35 horas, mas garantimos que isso não vai dar despesa, não vai dar aumento de despesa. Bom, se isto for verdade, e eu não acredito que seja, mas se for, até os cidadãos, os 10 milhões de portugueses, é que vão ter piores serviços prestados pelo Estado, porque não há muitas possibilidades, não é? Ou custa mais dinheiro, porque os funcionários terão que fazer 5 horas extraordinárias para manterem o mesmo tipo de coisa, que não vão fazer em 35, faziam em 40, ou se fazem as mesmas 35 horas e se presta piores serviços aos portugueses. E esta tensão dentro do governo é muito difícil de gerir e é muito difícil de criar confiança. Eu vejo o Dr. Mário Centeno esforçar-se no estrangeiro por obter investimento estrangeiro. Nota-se que o Primeiro-Ministro, quando fala no estrangeiro, tem um cuidado de não ir pelos caminhos que foi o Primeiro-Ministro grego contra tudo e contra todos e de transmitir uma boa imagem de Portugal. Mas isso depois choca com estas decisões todas que foram precisas tomar e choca também com uma coisa que ia sempre ser verdade, por melhor que este governo tivesse a governar, e aí eles precisam de algum tempo, que é um primeiro governo em 40 anos com 2 partidos anti-poder, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a defender esses sistemas económicos que só existem na Coreia do Norte. Era evidente que enquanto não houver da parte destes 2 partidos também uma melhor percepção de como funciona o mundo e que a solução melhor em termos políticos e económicos é a democracia com a economia de mercado. Isso também torna muito difícil a vida ao Primeiro-Ministro, não é? O que nós vamos tentar perceber e perceber nos próximos tempos, e falamos só ao nível da conjuntura, é se a nossa expectativa de que este governo duraria 2 ou 3 anos, que era a minha, as coisas não podem, afinal, acontecer muito mais depressa. Quer dizer, o governo pode começar a sofrer com esta queda de indicadores económicos, porque houve, isso foi bom, da parte deste Primeiro-Ministro a capacidade de capturar e de criar um certo ambiente de distensão política e de mais otimismo, mas esse otimismo era bom para capitalizar em crescimento económico, e como um ilustre militante socialista avisou no Congresso, se nós não conseguirmos pôr a economia a crescer, estas coisas todas servem de pouco. Não é? Pois, mas João, deixe-me só também, você há bocadinho falou aí numa questão que todos sabemos, Portugal só teria algum crescimento, ou por outra, teria alguma inversão se conseguisse crescer a 4,5%. Isso é completamente irrealista e mesmo assim... Mas nós sabemos que... Mas é realista porque Portugal crescer acima da média europeia é real, quer dizer, porque a média europeia também está, digamos, anémica, não é, em termos de crescimento. Não é? Mas Portugal teria a obrigação de crescer a 2,5%. Agora, nós teríamos era que estar a convergir e não pelo menos a caminhar paralelamente. No fundo, nunca chegaremos a aproximar-nos disso. Agora... eu acho que há aqui depois uma névoa que paira permanentemente sobre a economia e que tem a ver, por exemplo, com as notícias sobre o sistema financeiro e a sua estabilidade, não é? Quer dizer, agora discute-se muito a questão do banco da Caixa de Depósitos, do banco público, não é? Que é, no fundo, também uma operação que não poderá deixar de passar pelos contribuintes ou de uma forma qualquer. Depois agora também mais uma questão que tem a ver com os salários dos administradores da Caixa. Enfim, tudo isto são fediveres, mas que no fundo acabam por criar alguma perturbação. Mas deixe-me lhe diga, mesmo assim, o nível de confiança medido dos portugueses está a aumentar, quer dizer, e porquê? Porque, como dizia bem, realmente há aqui uma clientela, não é, que não é tão pequena quanto isso, que se sente confortável com as medidas que estão a ser implementadas, não é? E, portanto, nessa perspectiva, eu não sei se aquela estratégia que já falámos aqui em tempos de que António Costa estará a ver se consegue encontrar da parte do eleitor uma vontade de lhe dar o voto para quebrar um pouco esta questão do governo com estes apoios à esquerda, não é? Provocar eleições no momento em que ele considerar que consegue ter uma maioria sem ter necessidade desse apoio e então nessa altura poder
então inverter um bocadinho esta tendência. Manuel, vamos só interromper por um breve intervalo e já voltamos. A Comissão Executiva vai regressar dentro de momentos. Até já. Seja de novo bem-vindo à segunda parte deste Comissão Executiva. Vamos continuar a falar sobre as perspectivas futuras da economia portuguesa. Falávamos há pouco do boletim económico apresentado ontem pelo Banco de Portugal, onde o banco referia que havia vários fatores de risco, quer internos, quer externos. Estávamos a falar há pouco da banca. Esse é, de facto, um dos fatores que o Banco de Portugal aponta como prejudiciais, ou que podem ser prejudiciais para a economia portuguesa. Claro. É dos mais assustadores. É um facto. Eu recordo que quando ainda se estava na discussão do modelo governativo, que naquele interregno em que Cavaco Silva, como Presidente da República, mantinha conversações com os vários partidos, que uma das questões que ele colocou na altura, António Costa, como secretário-geral do PS, era se ele sabia e tinha informação correta sobre o sistema financeiro e como é que ele entendia a estabilidade. O que é facto é que ele já tinha essa percepção, Presidente da República, e o que tem acontecido nos últimos tempos tem realmente posto a nu uma série de fragilidades que são alimentadas também pelos investidores institucionais e estrangeiros, etc., que é a fragilidade do nosso sistema financeiro. Sim. E, portanto, todas estas hipóteses da criação de um banco mau e para ficar com os negócios pouco rentáveis da banca, etc., que tipo de solução é que vai acontecer? Mas essa é uma fragilidade muito real e no caso concreto, neste caso, tipo do modelo que se pretende, um banco público, e como é que esse banco público pode ser digamos, e estas recentes injeções de 4 mil milhões na Caixa Geral de Depósitos pois também não não sabe são como é que vai muito acontecer, bem vistas, não é? E a questão ainda do novo banco, não é? Que também ainda está, no fundo, pairando por aí, qual vai ser a solução. E esse problema vai cair nas mãos deste governo, mas não é culpa deste governo, não é? Quer dizer, agora, de facto, a banca portuguesa tem-se ouvido estimativas, pode precisar, há quem diga de 20 mil, há quem diga 30 mil milhões de euros mais. Portanto, é um número absolutamente assustador. Fala-se em 8, 10 mil milhões necessários para a Caixa no total, fala-se em vários números, enfim, não há grandes confirmações, mas é por aí. E isso é um dos maiores problemas de Portugal neste momento, é o estado do nosso setor financeiro, que apesar de muitos aumentos de capital e de muito esforço, continua a ter problemas. Não são, se calhar, tão graves como eram há uns anos, mas também são difíceis de resolver, porque, repare, este problema é a falta de crescimento económico e este próprio ambiente de taxas de juro zero ou negativas criam grandes dificuldades ao modelo bancário, não só aqui em Portugal, em todo o lado, não é? E, portanto, há um problema muito grande na economia portuguesa. Esse problema tem o nome de sistema financeiro, é um dos problemas, e é preciso muito dinheiro para o resolver. Ou então é preciso crescimento económico. Aí tem havido algumas boas notícias, agora um bocadinho piores, mas há dois regimes, o Golden Visa e os residentes não habituais, que estavam a ajudar a despachar muito do imobiliário que estava nos bancos e a fazer subir o imobiliário, porque estas carteiras de crédito mal parado estão muito ligadas a crédito à habitação e a crédito imobiliário, mas esse é um dos problemas. E há até problemas de ajustamento do modelo bancário, quer dizer, o modelo bancário evoluiu nos últimos anos, diria neste século, para grandes empréstimos ao Estado, estou a falar das PPPs, para empréstimos com crédito scoring ao consumo, e as empresas, pelo menos as médias e as pequenas, ficaram um bocado esquecidas. Porque é obviamente muito mais fácil e rentável emprestar 1.000 milhões para construir uma autoestrada do que emprestar 1000 vezes 1 milhão a 1000 empresas. É uma questão de risco, de avaliação de risco. Não, mas de facilidade também, você tem, claro, para um empréstimo precisa de menos gente, menos mal coisa, é mais rentável, etc. Mas e portanto isso cria há uma questão que não foi falada, não é? E que no fundo é paradoxal também, é que o investimento realmente não tem estado a corresponder, é realmente uma das variáveis ou uma das componentes da despesa em PIB que não tem tido expressão, quando Portugal já está em pleno 2020, não é? Ou seja, quando efetivamente já estamos a beneficiar
deste programa de apoios que a Comissão Europeia trata de pôr à disposição e que ainda não respondeu. Ou seja, o investimento público está cerceado por dificuldades orçamentais, como se sabe, embora também Paul Krugman tenha dito talvez não haja muitas saídas para Portugal se não apoiar um bocadinho uma política keynesiana ou neo-keynesiana de investimento público. E depois com aquilo que há bocado o João também se referia, que é o problema do sistema financeiro não poder ser um agente, digamos, mobilizador do investimento. É porque não é por falta de capital, é por falta de confiança naqueles agentes económicos, não é? Ou seja, e até se falarmos... os rácios que os bancos neste momento têm, enfim, que cumprir, não são propícios a que se corram riscos. Ou seja, portanto, o dinheiro entra para o sistema financeiro e talvez seja o único estímulo que em realidade nós estamos a aproveitar, que é o estímulo do Banco Central Europeu de baixar as taxas de juros, não é? Que esse realmente tem sido um estímulo muito importante para o nosso país. Mas depois os bancos preferem ficar com aquele dinheiro e aplicá-lo, digamos, em investimento especulativo, eventualmente, e não o encaminhar para a economia. Ora bem, talvez aí haja alguma coisa a fazer, no sentido de, mesmo aliás, Mário Draghi tem dito isso, quer dizer, criar dificuldades a que os bancos recebam o dinheiro e os canalizem para outras atividades não produtivas para os colocar. Simplesmente... Mas eu queria pegar numa coisa, Manel, e até para você comentar, que é, se nós falarmos com os banqueiros portugueses e com as pessoas que trabalham nos bancos, eles também se queixam de falta de projetos para apoiar. Claro, também não há muita gente tivessem também os apoiado. Bons. Okay, mas não há muita gente a aparecer com projetos bons. Quer dizer, nós falamos nesta coisa das startups, mas também tínhamos que criar um ambiente favorável às empresas e não temos um ambiente favorável às empresas. Temos um ambiente extremamente burocratizado, com muita burocracia na área fiscal, impostos e muita agressividade fiscal sempre, portanto, sempre para desmotivar. Agora vem aí mais uma norma completamente disparatada, proibindo pagamentos em dinheiro superiores a 3 mil euros. Ora, isto é completamente disparatado, não tanto para os portugueses, que os farão se calhar com cartões de crédito, mas nós recebemos muitos estrangeiros de muitos países onde a circulação de dinheiro é enorme e não são só países do terceiro mundo. As zonas protestantes da Alemanha, Holanda, etc., as pessoas pagam os automóveis em dinheiro, etc., porque é aquela cultura que eles têm. Portanto, quando se proíbe as lojas, as boas lojas ou os bons hotéis de venderem ou de receberem pagamentos, eu acho que há aqui alguma falta de bom senso. Mas voltando às empresas, portanto, não há um ambiente propício e não há muita vontade. Há algumas startups portuguesas simpáticas, ótimas. Às vezes, quando lemos as notícias, esquecemos de reparar que elas já mudaram. Isso está a dizer, incentivos fiscais. Que elas já mudaram para a Inglaterra, como a Farfetch e outras. Que mostra bem que Portugal também tem problemas que o Governo nunca vai resolver, como o mercado português é pequeno e o Governo não pode fazer nada quanto a isso. Não é? Agora, pode-se criar um ambiente mais fácil, mais entusiástico, leis laborais um bocado mais flexíveis, mesmo que fossem só aplicadas a quem escolhesse esse tipo de contratos mais flexíveis, podem-se criar essas coisas e isso não está a ser feito. E a tirar dinheiro à economia, o engenheiro José Sócrates já fez, com as consequências que se sabem, não me parece que agora vão ser muito diferentes. Mas pegando ainda também, o programa, ou o Plano Nacional de Reformas, previa um conjunto de medidas, todas elas pacíficas e não tem nada de criticável, aliás, tem até alguma continuidade face à questão. Mas uma delas, por exemplo, era a dinamização do mercado de capitais, porque, no fundo, há bocado estávamos aqui a falar na dificuldade que o sistema financeiro tem de ser um agente ativo do investimento e do reforço do capital. As empresas portuguesas estão claramente descapitalizadas. Ora bem, o que é facto é que se enunciam essas boas vontades nesses programas e depois as medidas não vêm, não é? É evidente que também não é, com certeza, por decreto que se vão captar, digamos, investimento ou participações nos capitais das empresas, mas pode haver e há, com certeza, um conjunto de medidas que podem ser tomadas desde já de permitir facilitar o acesso das empresas ao mercado de capitais e aos aumentos de capital, portanto, até medidas da área fiscal, não é? Porque considerar o capital com o mesmo tipo de custo que tem o passivo bancário. Deixa-me pegar nisso num problema. Os suprimentos às empresas são considerados sinal exterior de riqueza.
Num país como desesperado por capital, um empresário que faça suprimentos ou empréstimos à sua empresa acaba investigado porque manifestou um sinal exterior de riqueza. E depois queixamos-nos que as empresas estão descapitalizadas. Exato. Isto é só um exemplo daquilo que você está a dizer. Outra dos riscos internos que o banco alertou foi, o Banco de Portugal, que provavelmente vamos ter medidas adicionais. Numa altura em que precisamos de Eu acho que vamos subir, aumentar a receita. o IVA vai subir. A questão é em que data? Pois, Ainda ontem estávamos a é até analisar ao final o do governo ano, com não a é? descida do IVA na restauração vai perder só este 300 ano milhões, não é? 300 num ano, 165. Portanto, Pois. a nossa questão era, se ele vai descer, vai ter que aumentar no outro lado. Portanto, não estamos numa altura em que seja possível perder receita em Portugal. Mas devíamos fazê-lo. Eu acho que o caminho para resolver parte dos problemas possíveis é baixar impostos e depois reduzir o tamanho do Estado em consequência, porque já se viu que não conseguimos reduzir o tamanho do Estado primeiro, andamos a tentar fazê-lo há 30 anos ou há 25 e ele cresce sempre. Mas, João, há aqui uma questão que é E, preciso. portanto, vamos ter que fazer o contrário, vamos ter que forçar o Estado a reduzir. E acho que em muitas coisas este governo é fortemente ideológico, se quisermos, ou então está capturado, isto é mais provável, por determinados interesses, sejam os sindicatos, sejam determinadas associações e grupos profissionais. E isso impede de tentar pensar racionalmente e razoavelmente e de fazer o que fez, sem grande dor, a Suécia, Dinamarca e outros países. Quer dizer, por exemplo, nós temos agora um exemplo notável do que é um povo muito rico, com uma grande produtividade per capita, num país pequeno a tomar decisões. Os suíços rejeitaram por 77% ou 78% uma medida com um pagamento mínimo, com um rendimento mínimo para todos os suíços, porque eles sabem que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar. Nós aqui temos um rendimento mínimo para todos os portugueses e achamos que é ótimo. É ótimo, mas desincentiva o trabalho e desincentiva, portanto acaba por ser mau. Eu julgo que, perguntada, a maioria da população portuguesa responderia que era favorável a um regime do tipo suíço, do tipo daquele que os suíços rejeitaram. Talvez não por os portugueses serem assim muito sonhadores nestas coisas, até somos um povo muito realista, mas se calhar porque os nossos políticos não explicaram as consequências das coisas verdadeiramente, não é? E continua aquela ideia de que há milagres que fazem aparecer o dinheiro. Não há, não é? Nós olhamos para o ensino e olhamos, por exemplo, para a saúde, onde se poderia poupar bastante dinheiro. Será assim muito dogmático tentar ter concorrência entre o setor privado e prestadores públicos de serviços com a utilização de um sistema de cupões ou vouchers, mas vouchers em português traduz por cupão e eu prefiro usar a expressão os nomes portugues. Eu queria falar em cupom. Exatamente. Estas coisas podiam ser experimentadas, não é? E eu acho que a grande crítica que se pode fazer a este governo nestes 6 meses, e naturalmente que em 6 meses eles não tiveram tempo de criar os problemas todos que a economia portuguesa tem, portanto, ou 9, mas já começam a ter um bocadinho as consequências daquilo que fizeram, é a falta de ideias para o futuro. Quer dizer, as instituições internacionais, toda a gente, estamos fartos de precisar de reformas, mas estamos a saber que precisamos de reformas, mas estamos a fazer o contrário. Quanto tempo é que isto dura? Se calhar é sol de pouca dura, não é? Mas há aqui uma questão que nós não podemos ignorar, é que nós primeiro temos que nos libertar deste jugo do procedimento de déficits excessivos, porque, no fundo, vamos lá ver, um conjunto de medidas de longo prazo estruturantes necessitam normalmente de fundos. Por exemplo, um caso típico, a reforma da Segurança Social, que é um tema recorrente. Passos Coelho, mais uma vez esta semana, apresentou na Assembleia um projeto, enfim, para remodelação. Os partidos do governo dizem que não, que é mais do mesmo, etc, etc. Ora bem, o que podemos vir a beneficiar nisso no futuro, a nível da política europeia, porque nós, quer queremos, quer não, somos dependentes e, portanto, a nossa soberania está em jogo há muitos anos. Era realmente conseguirmos libertar-nos desse jugo do procedimento de déficits excessivos, porque a Comissão Europeia prevê que para medidas de caráter estrutural
que tenham impacto sobre o crescimento no futuro, pode haver um conjunto de investimentos que saiam fora, digamos, do modelo do déficit excessivo. A Segurança Social era um caso típico, não é? Ou seja, se nós conseguíssemos de uma forma estável e sustentável de ficar abaixo dos 3%, nós poderíamos precisamente beneficiar de alguma flexibilidade na tomada de decisões em Bruxelas sobre a aplicação de fundos estruturais, para precisamente, porque qualquer reforma tem sempre um período de carência, ou seja, em que só dá prejuízos, não é? Se nós fizermos isso à Segurança Social e cortarmos, digamos, o tipo de recursos com participações dos utentes durante algum tempo para que o novo modelo comece a produzir efeitos, é evidente que durante esse período isso vai criar déficit. Mas esse déficit não era contabilizável em termos do déficit, isso é possível negociar com a União Europeia. Agora, temos que realmente passar séria. abaixo dos 3%. E Mário aquilo... Centeno garantiu em Nova Iorque que sim. Pois, e toda... Mas eu até admito que passemos abaixo dos 3%, mas o que o Manel está a pegar, o Governo sabe. Agora, claro, não tem a vontade política de fazer. Eu acho que é uma questão, não é de vontade política, é de capacidade... Eu acho que isso implicava assumir perante os portugueses o contrário do que o Governo está a dizer, é que de facto é preciso fazer reformas e que elas vão doer, ou seja, de toda maneira, mas é preciso alguma Mas isso é o grande dilema da economia, são, digamos, a inconsistência temporal entre medidas de curto prazo e medidas de médio e longo prazo, não é? E como diria o Keynes, no curto prazo é que interessa, no longo prazo já estamos todos mortos, não é? Sim, mas é preciso contextualizar essa... Portanto, o problema todo é que neste momento, e como você diz e com razão, o Governo parece não ter medidas de longo prazo. E procura gerir o curto prazo. Porquê? Porque é aquele que dá votos, não é? E, portanto, essa situação é uma situação que nos tem criado algumas dificuldades, que não sei se um dia serão ou não, digamos, ultrapassadas, não é? Mas esperemos que possam ser ultrapassadas e que o Governo Não, eu nessa matéria tenho que deixar uma palavra de otimismo. Acha que o Governo, não é? se avançar com algumas medidas de austeridade, irá continuar a manter-se no Mas Governo? repare, as medidas de austeridade, se avançarem, precisam de ter um plano. E essa falta de convicção é muito difícil alguém levar a cabo uma coisa em que não acredita. António Costa manifestamente acredita que pode gastar o dinheiro todo que quiser e que o mundo fica ótimo. Mas ao mesmo tempo que protesta contra a União Europeia, aquilo com que conta para manter o regime é os fundos da União Europeia. Sim. Isso é interessante de dizer. Ele protesta contra a União Europeia permanentemente, mas conta com as baixíssimas taxas de juros do Banco Central Europeu e com os fundos do Portugal 2020 e uma série de outras coisas que a União Europeia dá para manter o status quo. Isto é um bocadinho como que se dizia que Passos Coelho tinha que mudar. Passos Coelho se calhar não tem que mudar, ele é assim, quer dizer, as alternativas dele, uma pessoa que faz melhor aquilo em que acredita do que aquilo em que não acredita. Tem só uma questão que eu não sei se não li o relatório do Banco de Portugal, mas que é uma questão também muito complexa, é se estas dificuldades se podem traduzir numa alteração dos ratings da dívida soberana, porque aí então era o descalabro total, não é? E ainda por cima, esta questão que agora também se está a referir, que é o problema das multas, não é? Ou das sanções que podem vir de Bruxelas nos princípios do mês que vem. Deus nos livre. Meus senhores, muito obrigada por terem estado aqui. É um ponto final na Comissão Executiva. Bom fim de semana e um bom feriado.